No dia em que começou a primeira leva de balanços financeiros dos frigoríficos brasileiros que operam no mercado de carne bovina, temos alguns pontos importantes para alertar ao nosso assinante estrategista de mercado, já que eles vão mexer com a sua margem de lucro. Como você já deve ter visto por aí, a Minerva Foods anunciou o balanço do segundo trimestre do ano, com queda no lucro de 21%. Já que reportou lucro líquido de 95 milhões e 400 mil reais, com a companhia alegando que no intervalo do segundo trimestre do ano passado foi impactado por variação cambial sobre o endividamento. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, totalizou 744 milhões e 600 mil reais entre abril e junho e teve avanço de 4,7% na base de comparação anual. A receita líquida do frigorífico cresceu 5,4% na mesma base de comparação, para 7 bilhões e 660 milhões de reais. Já a receita bruta da companhia foi de 8 bilhões e 162 milhões de reais, alta de 5,2%. Ainda muito dependente do mercado chinês nas exportações, os Estados Unidos, onde os preços estão em patamares altos devido à falta de gado, representaram apenas 13% da receita bruta da Minerva. Mas o que é que você precisa prestar muita atenção? Veja que a Minerva disse também que as vendas para o mercado externo foram responsáveis por 5 bilhões e 10 milhões de reais da receita bruta no segundo trimestre, 1,9% menor na base de comparação ano a ano, com um momento de preços médios bem menores para a tonelada de carne embarcada. Mas vamos aqui interpretar melhor esta informação. O que podemos observar é que as vendas para o mercado externo foram menores e o frigorífico também sofreu com os valores mais baixos da tonelada de carne bovina exportada. A culpa disso é da China. Dependente do mercado chinês, o frigorífico pode estar, neste momento, fazendo uma virada de chave. Na nossa interpretação, é nas entrelinhas que está a intenção da Minerva em querer diminuir a sua participação com vendas de carne bovina para o país asiático, já que hoje o importador chinês quer em grande volume apenas carne bovina barata. Você que acompanha diariamente as nossas análises sabe que mercados emergentes como a Ásia e o Oriente Médio são destinos relevantes para as exportações da companhia, com 21% da receita bruta do trimestre destinados à Ásia e 8% para o Oriente Médio. E que a comercialização doméstica, ou seja, o gigante mercado brasileiro, tem proporção menor para o frigorífico, correspondendo a 3 bilhões e 150 milhões de reais da receita bruta. Mas observamos que houve uma alta de 18,9% neste segmento brasileiro, o que colabora para a nossa tese de mudança de chave por parte do frigorífico. E quanto aos abates de bovinos da Minerva, o que a companhia diz? Bem, de acordo com o balanço apresentado ao mercado, o segundo trimestre fechou com 1 milhão e 99 mil cabeças de gado abatidas, o que revela uma alta de 7,7% frente ao mesmo intervalo de 2023. Já o volume de vendas alcançou 362.700 toneladas, avanço de 15,5%. Mas veja que aqui eles não estão falando apenas de Brasil, hein? E sim de todos os países onde o frigorífico opera. Pois bem, dito isso, vamos agora saber o que alguns aí supostos analistas estão dizendo. E escolhemos esta reportagem que tem um título, digamos, sugestivo. Minerva, o que dizem os analistas e o que fazer com as ações após o segundo trimestre de 2024, com atenções para o acordo com a Marfrig. Pois bem, na matéria, a Genial Investimentos diz que a Minerva registrou um crescimento notável na receita líquida, alcançando 7,7 bilhões de reais, menos 2,3% contra a estimativa da Genial. Uma elevação de 6,1% trimestral e mais 5,2% anualmente. E continua dizendo que este desempenho foi amplamente impulsionado pelas exportações, que representaram 61,4% da receita total, beneficiadas pelo ciclo do gado negativo nos Estados Unidos,
que resultou em uma oferta restrita de gado. Países como o Brasil e Paraguai, recém-habilitado a exportar para os Estados Unidos, aproveitaram essa oportunidade, aumentando significativamente as suas vendas. As exportações para a região NAFTA também aumentaram, refletindo uma estratégia bem-sucedida de mercado externo. Como pode ver, já no começo da reportagem, existe uma tentativa, digamos, de maquiar a realidade, com a casa de investimento tentando desviar seus olhos para os Estados Unidos, onde já vimos que a participação da Minerva é baixa. Na visão dos analistas dessa casa de investimento, a aquisição dos ativos da Marfrig em avaliação pelo CAD ainda é uma questão crítica, o que é verdade. E mais do que isso, o frigorífico já tem problemas com essa aquisição no Uruguai, onde a compra foi proibida pelas autoridades de controle de mercado. Existe também uma espécie de ocultação quanto ao futuro do valor do gado gordo nos estados brasileiros, que nitidamente vão entrar em viés de alta pesada nos próximos anos. Mas estamos falando do segundo trimestre deste ano, portanto, vamos aos fatos passados. Mas antes, nunca esqueça, sabemos que a dinâmica favorável de aquisição de gado foi muito boa para os frigoríficos no Brasil. Mas essas empresas também sabem, só que não contam, que a partir de 2025 muita coisa vai mudar nesse mercado. Vamos ter os próximos anos com um ciclo de baixa disponibilidade de animais para abate no Brasil. Ou seja, um ciclo negativo para os que precisam captar gado gordo todos os dias, no Brasil e também nos Estados Unidos. Aliás, a própria Casa de Investimentos já assume esse nosso antigo alerta para 2025, quando diz isso na reportagem. Temos uma preocupação com o potencial descasamento dos ciclos pecuários entre os Estados Unidos e o Brasil em 2026 e 2027. A expectativa é que ele reverta antes que o ciclo negativo nos Estados Unidos termine. Se isso ocorrer, ambos os países poderiam enfrentar ciclos negativos simultaneamente, pressionando o spread global da carne bovina devido à redução na oferta de gado. E a matéria cita uma outra casa de investimentos, o BTG Pactual, que também acata mais um antigo alerta da nossa equipe de pecuária de corte, ao chamar a atenção para a mudança no mix de exportações, com o share de vendas para a China recuando de 21% para 14%, com os volumes sendo redirecionados para os Estados Unidos em função da baixa oferta de gado no país, o que, segundo os analistas, explica a margem bruta de 21,7%, a maior para um segundo trimestre em 4 anos. A reportagem diz também que, para o Goldman Sachs, o Brasil foi mais uma vez o destaque, com volumes de exportação crescendo 28% ano a ano, seguido por uma expansão de 19,7% ano a ano no mercado doméstico. Apesar da retomada nos volumes, notamos que os preços realizados foram 5,7% menores trimestralmente em dólares e estimamos que a Minerva perdeu em participação nas exportações, analisam. O Goldman não sabe o porquê? Então a gente explica. A verdade é que o baixo valor da tonelada se deve à forte dependência dos frigoríficos exportadores aqui do Brasil com a China, que nos últimos anos só quer comprar carne bovina de qualidade inferior por aqui, jogando a média da tonelada exportada para baixo. Voltando à reportagem, o Goldman dá destaque aos riscos para a Minerva e os demais frigoríficos que operam no setor de carne bovina no Brasil. Enumera. Primeiro, riscos de integração do acordo pendente com a Marfrig. Segundo, dividendos futuros. Terceiro, novos embargos de exportação, proibições e ou interrupções sanitárias. Quarto, uma potencial desaceleração na demanda da China. Quinto, volatilidade cambial. Sexto, volatilidade política e macro em andamento na Argentina. E sétimo, maior competição por exportações de carne bovina. E já que eles falaram de China, como você sabe muito bem, e vamos repetir quantas vezes forem necessárias, a China é o grande problema dos frigoríficos exportadores de carne bovina instalados aqui no Brasil, pois eles se tornaram extremamente dependentes do mercado chinês. E neste momento essas empresas estão tentando modificar este cenário, mas por enquanto
Ainda sem sinais de grandes mudanças, os chineses mantêm o status de maiores importadores da carne bovina in natura e processada dos frigoríficos que operam a partir do Brasil. E ao avaliar os meses de janeiro a julho deste ano, o que a equipe de pecuária aqui da Rural Business tem a dizer sobre o volume embarcado para a China? Será que eles estão começando a comprar ainda mais? Será que alguns frigoríficos brasileiros alertaram os importadores para comprar um volume maior de carne bovina no Brasil, para quem sabe, na sequência, colocar na mídia comercial a informação de que um suposto embargo chinês bloqueou esse mercado? Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.